Na comunidade, assim, esse vídeo, quando a gente colocou essas imagens, assim, a gente até, de uma certa forma, nós tememos, né? Porque a gente estava mexendo com pessoas que estavam explorando aquele espaço ali e que, de uma certa forma, eles não queriam que as pessoas percebessem o que estava acontecendo ali, né? Assim, a gente, de certa forma, ficou tenso. E aí, a gente coloca, não coloca, como que faz, né? Ah, vamos colocar, se tiver de acontecer alguma coisa, que aconteça, né? E hoje a gente tem uma preocupação com relação a essa questão do meio ambiente, né? Inclusive a gente tem um colaborador lá na comunidade, que ele é de Moçambique, onde ele está trabalhando com os agricultores da comunidade para preservar mais o espaço, e aí inclusive as matas ciliares, né, do açude, dos riachos que tem lá também, já que assim, que a gente tem hoje um problema muito grande, né, que é essa questão do aquecimento global. Mas isso nas comunidades é algo que é constante, nessa ideia da preservação, já que muitas coisas que a gente faz, assim, a gente depende da mata, né, para sobreviver. Por exemplo, a questão das religiões, enfim, várias outras coisas. Assim, eu não tenho vídeo, lá tem água ou não? É escasso? É escasso. É escasso. Porque você falar assim, mato, para levar rios, tem rio. Não, riachos. Riachos. É porque... Permanentes ou não, perene. Como é que funciona isso, assim, em outras comunidades? Em Fidelão, como é que funciona lá a questão da ecologia mesmo, assim, como é que tá essa história do... Todo ano, toda a família derruba um pedaço de terra para colocar roçado. Sobreviver, né? Desmata tudo. Pô, depois esse documentário que vocês fizeram, vocês disseram que elaboraram para diversos lugares, assim, sei lá, passaram para diversas pessoas, né? Foi feita alguma coisa para, sei lá, preservar aquela área depois que vocês mostraram que estavam desmatando? Foi feita alguma coisa para, sei lá, não deixar mais que eles desmatassem? Então, assim, uma das formas de fazer, né, tá colocando em contato esse documentário, né, que inclusive ele foi passado na Conferência Nacional do Meio Ambiente, né, lá em Brasília por Giovanni, quando ela levou para lá, assim. Só que, assim, uma ação mais direta não foi feita, porque lá é uma parte que já fica fora do território, assim, a parte que fica ali, a serra mesmo, ela já fica fora do território, alguma parte. E hoje, as pessoas que trabalham lá, assim, elas já não permitem também que as pessoas entrem lá, porque era um espaço onde as pessoas caçavam bastante, tem uma diversidade de animais, assim, o pessoal os próprios donos que são lá do espaço, eles não permitem essa questão da degradação, mas como existia antes. Então, e aquela área pertence à comunidade ou a algum fazendeiro? Então, como eu te falei, né? Tem uma parte que fica dentro do território de Conceição, do quilômetro de Conceição, tem outra parte que fica fora do território. Então, a parte que é assim, é aí que eu te falei, só que a maioria das terras do território de Conceição, elas estão detidas nas mãos do fazendeiro. Onde a gente tem uma luta constante, não contra os fazendeiros, mas contra o governo, para que ele agilize o processo de regularização das comunidades. E outras comunidades, assim, como é que tá acontecendo a coisa? É quase se arrastando, já morrendo. Então, assim, por ser uma área, como ele já falou, de área de muitos fazendeiros, a gente fica praticamente espremido no meio. Não tem nem espaço para nada, assim. Muitas vezes é procurado projetos e ajudas. Mas a terra dos fazendeiros, se você tiver a condição de comprar, nenhum quer vender. Então a gente acaba ficando ali mesmo. E falando assim, por fora da questão ambiental, as poucas matas que tinha da comunidade hoje não existem. E aqui existe a Nocer, que praticamente é isolada, ninguém vai lá, por medo, por conta de mitos que vêm justamente da religião. Então o povo se espanta um pouquinho, não vai. Na questão da água, como foi trabalhado no vídeo dele, é super escasso, por ser agreste. De que é que se utiliza? Teve projeto, foram feitas cisternas, banheiro, como aqui também no Caixainho. Só não sei se foram feitas cisternas aqui em Fogo Nenhum. Não, aqui vai ser construídos os poços artesianos. Certo.
Então foi isso. Também temos várias conquistas. Eu queria que vocês falassem um pouquinho assim, do que vocês têm na comunidade, do que vocês já conseguiram, assim, quais são os projetos aqui, como é? Agora sim, vamos, acho que a gente vai por parte, né? Porque assim, a gente vai tocar nesses pontos todos, sabe? Só que se a gente não organizar o assunto, a gente acaba adiantando os assuntos que vai pro final e que depende de coisas do começo. Mas essa é uma pergunta que realmente a gente pretende. A questão da terra já está bem adiantada. Já foram demarcadas as terras, está faltando só o INCRA começar a indenizar os fazendeiros para eles começarem a se retirar das terras. Porque agora há pouco, né, o INCRA está em greve, aí está esse entrelaço, esse passatempo. E aqui a questão do meio ambiente, a gente já fez várias plantações de árvores aqui na comunidade, está vendo junto com a prefeitura a coleta seletiva para vir aqui para a comunidade, e também não adianta vir da prefeitura, a comunidade é que tem que ter a consciência, que tem que começar a reciclar, e para começo de tudo é a coleta seletiva, começar a separar o lixo em casa para manter a comunidade sempre limpa, porque na grande maioria das comunidades o que se vê nos terreiros, nas roças, são plástico, que é altamente prejudicial para a terra, e é isso que a gente está tentando ver aqui em Castanhinho, já está começando a se mobilizar para isso. Mas assim, com o lixo de Castanhinho, o que é que vocês fazem com ele? Muitas vezes são queimados e tem buracos. Assim, esses poços que não estão sendo mais utilizados, aí o pessoal joga dentro, mas a grande maioria queima, junta e queima tudo. Assim, como você já falou no processo de conscientização, esses poços, como jogam dentro, já não está prejudicando a terra? Exatamente, isso mesmo que a gente já está começando a trabalhar isso, a coleta seletiva na comunidade. Realmente jogar na terra é bronca, né? Porque você está contaminando a terra e se você queima. É só, Kleber. Desculpa, o irmão, né? Queima de terra nós estamos lá, imprensado. Numa área bem pequena, todo ao redor é só fazendeiro. Lá você não tem espaço nem para botar roça, não. Se você criar um bicho passar para fazenda do. Já manda vai lá, reclama, manda tirar. Às vezes até vai para a casa de justiça. E é assim. E o processo fundiário, assim, lá, tá andando, como é que tá? Tá muito lento isso. Tá lento lá. Nem esperança, nem nada. E aí, quem quer falar um pouco mais? O sinal de Judete. A região lá que estão plantando vários desmatamentos, estão desmatando tudo para plantar a roça. A gente trabalha em terras. Quem pode comprar uma terrinha quando aparece, compra. O quadrado está de R$6.000. Quem pode comprar, compra. Alguns fazendeiros. Eu queria falar um negócio que falou o negócio da questão de vender terra, porque como é terra quilombola, você nem vende nem presta. É coisa que é para a comunidade. Então aqui, se eu vier comprar, não vende nem compra nem nada, porque a terra é da comunidade. Se a terra já é pouco, vai vender. Como faz com Exatamente, a área quilombola a área quilombola não vende, nem troca nem nada, porque não pode vender. Porque é a área quilombola. Eu queria estar falando ali que lá vende terra, aqui por enquanto não está vendendo não. Quer comprar, né? Eu achei interessante, não, né? ele falou que compra, quem tem dinheiro para os fazendeiros. Porque lá é mais lá pequena área onde vocês moram? Lá é quilombola, não é quilombola? É a cidade de quilombola. É cidade É um dos maiores municípios de Caetés. A maioria dos pessoal lá são agricultores. Não somos fazendeiros, só alguns. É mais fácil de viver. Quem quer sair do município ou da cidade, aí que está dentro do município vai que pode comprar aquele território. Não entendi. Bom, lá na Estrela já houve uma vez que deram entrada para demarcar isso. Na época que foi dada do Castanhinho, só que houve muitas ameaças, etc e tal. Aí ficou parado, desistiram. Mas já está reavendo novamente o pessoal da faculdade. Isso, eles vão fazer um trabalho para
Festivo, né? Isso, para dar entrada na demarcação novamente. Porque lá a gente vivemos com no mínimo, do mínimo, agora imagina o mínimo do mínimo, não é isso? Porque assim, aqui tem uma fazenda, aqui tem outra. Exatamente. E assim, antes, não, agora, pouco tempo foi que a gente estava podendo ultrapassar por uma fazenda, porque antes houve um período, acho que estava com uns 2 anos, o menino foi pegar algumas mangas, pegou, acho que um balaio com manga, umas 5 jarcas, aí o fazendeiro foi e levou ele pra... Foi. Aí ele queria que ele pagasse pelos frutos, porque lá nós somos proibidos de passar pelas fazendas deles. Alguns deixam passar, mas assim, fica com aquele olhar assim como que se pudesse dar um tiro, daria. Com relação à água, temos muita água assim, mas tanque, poços, estamos vendo aí para ver se conseguimos um poço artesiano para a comunidade em geral. Porque já teve mas não foi suficiente. Quem fez um trabalho não era uma pessoa, uma empresa capacitada, fez um trabalho mal realizado. Aí foi interditado esse poço artesiano. E o outro que dava água suficientemente era exatamente na fazenda do homem. E aí, com certeza, aí não tinha nem como fazer lá. Aí, só que agora vamos dar outras procuradas. É isso. Temos muita água, entre aspas, que é água sem tratamento. Exatamente. E nessa questão da terra, não tem onde se trabalhar, porque na realidade cada um tem um pedacinho lá, um terreninho onde é construído sua própria residência. E se quer trabalhar, plantar mandioca, que é a base de lá, então tem que ir lá numa fazenda, não sei quantos quilômetros, e pegar um pedaço de terra e ali trabalha por 2 anos e depois planta capim para o fazendeiro e já pega outro pedaço para desmatar, para trabalhar por mais 2 anos e plantar capim e repassar para ele. E isso acordando às 4 horas da manhã para conseguir chegar até lá, né? Ou mais. No retorno das 5. Também, falando de terra, o espaço é pouco. Só que cada um, falando do modo da comunidade pessoal lá, eles têm o espaço deles trabalharem. Na época de inverno, cada um tem seu espaço. Então, uma ideia lá, eu abro a minha porta, eu dou de cara com você. Mas a gente também das mesas. Não tem nem... Aqui no teu passo é a casa de brotando, secando, não tem nem como você. É uma casa assim, em cima da outra. Pois é. Lá no Cascavel acontece isso. Não tem terra para o pessoal trabalhar. Aí eles pegam por 1 ano, 2 anos, terrenos de fazendeiros. Aí planta palma. Lá não é capim, é palma. Lá dá muita palma, aí planta palma e faz as plantações. Aí depois sai, se recolhem e deixam para o fazendeiro. E lá é muito, para plantação, para agricultura, é muito difícil por causa de terra. Não tem. Entendeu? É o cantinho da casa, o terreiro pronto. Não tem terreno para plantar. Pronto. E não tem, acho que não tem nenhum processo para... Porque lá é rodeado por terra de fazendeiros. Igual, acho que a maioria das comunidades, né? E não tem nenhum processo. Como nós podemos ver, a questão da terra é um problema praticamente de todas as comunidades. Né? Alguém quer falar mais assim sobre a sua comunidade, a questão da terra? Algum detalhe assim, algum... Bom, a questão da terra lá no sítio, na comunidade da gente, assim, cada pessoa assim tem seu espaço para cultivar e tal. Inclusive algumas pessoas não estavam podendo cultivar porque não tem assim dinheiro para poder pagar um arado e tal. Aí agora, um tempo agora, começaram a vir as máquinas para arar a terra do pessoal. Lá de água é bom também. Até agora não teve nenhum projeto assim
para fazer alguma cisterna lá, mas saiu ano passado um projeto, mas não foi concluído para lá e fizeram os banheiros agora. Questão de terra, lá tá para ser demarcado ainda, que é um processo muito vagaroso. Inclusive já estão tentando, mas sem sucesso, porque são várias comunidades com esse problema, não é só lá a da gente. Com certeza a maioria das comunidades tem esse problema de demarcação de terras. Mas tem muita terra lá que tem umas fazendas lá que vai ter que sair, porque a comunidade já está praticamente demarcada pelo presidente, mas o pessoal que demarca realmente ainda não foi lá. Essa questão de terra lá também é um problema. Acho que é de toda a comunidade mesmo. Por que será? Professor, desculpa. Completando lá é seco, né? Assim, por água é uma agonia. Sabe, tem uma barragem muito grande. Sabe, a água não era tratada. Aí deu uma chuva muito forte, a barragem foi embora. Mas agora estão construindo sem cisterna lá na comunidade. Aí vê se melhora a situação. Pois é, então parece assim que existem movimentos, né? Pelo que eu estou vendo assim no geral, de banheiro, de cisterna, né? De às vezes escola com muita luta, né? Agora a terra parece que é algo que é... E o que eu acho engraçado é o seguinte, que todo mundo fala que é vagaroso, né? Só que Os órgãos públicos, muitas vezes, do que adianta a gente ter a vontade, tá lá lutando. Mas se eles não ajudam, se eles não dão o braço a torcer de maneira nenhuma. Inclusive lá na comunidade teve um projeto por parte do Banco Mundial para comprar uma fazenda que tem lá bem grande, só para associação, para fixar-se ali. Com os que já tinham e com os que não têm terra, que moram justamente com os fazendeiros. Mas o que aconteceu? Foi para cima, foi para baixo e nada foi resolvido. E por ali parou. O fazendeiro não vendia, o projeto acabou despencando, parou por ali. Aí continuou da mesma maneira. No Bom Conselho a gente recebe um grande apoio por parte da prefeitura. Essa escola que está sendo construída, o terreno foi doado justamente por ele, comprado de um fazendeiro, cerca de 2 hectares de terra ou mais, eu não sei ao certo. Aí, aos poucos a gente vai conseguindo por ter um certo apoio do governo de lá, da prefeitura, mas se não tivesse, eu acho que é difícil, viu? Porque assim, se você está lutando, mas se não tem alguém que lhe dê a mão, é a mesma coisa de nada. Por isso que a terra é difícil para todo mundo. Eu já vejo assim. A lei não é feita pelo branco. Quando você vai estudar a história lá, que a princesa Isabel libertou os escravos, ela não libertou os escravos propriamente dito por ser boazinha, né? Pelo que eu me lembro, Dom Pedro já deixou ela, ele já deixa os brechos, entendesse? Já é aquela questão. Se o branco ele faz a lei, ele já faz a lei com brechas para ele já deixar esse processo lá. Nas nossas questões, que é a terra, por que é que nós não conseguimos, se... Eu não lembro a data que foi o artigo foi considerado um ano, né, a lei, isso. Eu não lembro, mas pelo que eu li, não era para ter tanta burocracia, mas tem. Por quê? Porque eles fizeram isso. Eles quem fizeram a lei. Por isso que eles encontram alguma maneira de sempre deixar nós na mesma. Não adianta nós debater. Se nós formos ao profundo, saberemos o motivo. Porque tanta lenteza, tanta demora, tem tantos motivos. Eles têm sempre uma desculpa para isso, para aquilo. Eu vejo assim, dessa forma, eu interpretei assim. É motivos, mas de certa maneira, são motivos. Mas a gente não foi em busca da tinha nada. Aí, exatamente. Se você não fosse procurar... Se ele tem as brechas e nós não fosse procurar fechar essas brechas, não sairíamos, não conseguiríamos nada. Nem um pouco que temos. Por isso que eu acredito que em cada comunidade o lema é luta para todas. Exatamente. Quanto mais, assim, o pouquinho que conseguimos, vamos em busca de mais, é mais dificuldade. Mas eu acredito que com força de vontade a gente chega lá. Pelo menos eu acredito que na metade, não diria a metade, mas menos da metade dos problemas que tinha, do que tínhamos vontade de fazer, hoje já estamos realizados, de certa maneira. Porque se a gente for ver o passado e for ver agora o que está acontecendo, é uma mudança. E aquelas histórias que a gente fica ouvindo que o pessoal conta. É complicado.
Quem mais assim do grupo compartilha da sua opinião, acha diferente? Rapaz, as pessoas já estão conversadoras no começo do negócio. Por que é vagaroso? Vocês acham então que essa opinião é a que explica? Esse silêncio quer dizer O isso? governo é que não agiliza lá o trabalho. Porque nós aqui mesmo, a nossa comunidade do Castanhinho aqui, a gente anda com pernas próprias. Entendeu? Porque antes a prefeitura não dava nenhum apoio à comunidade. Até hoje mesmo não dá nenhum apoio. A gente aqui fica em cima lá, apertando mesmo, fechando o cerco para ela agir. Porque se não fosse assim, nós não teria saído do canto. Porque o governo mesmo é que não age. Porque as comunidades estão aí, estão lutando, estão se mobilizando. Aí o dever agora é do governo se agilizar. Porque também, assim, no caso do ônibus escolar, antes não era ônibus, antes era caminhão. E caminhão era para carregar quem animal. Você via antes, o rapaz que trabalhava, era irmão do vereador, era família do vereador, quer dizer, tudo família, tudo uma coisa só. Aí o seguinte é que estava assim um contrato que estava um ônibus, só que estava vindo caminhão. Aí tinha o tempo andando de caminhão, eu digo, oxente, esse negócio não dá não, tá andando de caminhão, é porque não dá mesmo. Aí a gente foi atrás, quando o contrato tá ruim, eu digo, é muito bonitinho, a gente fez o quê? Fez uma carreata, daquela até no Ministério Público. Sei que uma revolução também, que quando você... Hoje não foi nem um mês, quando olha no ônibus. Aí eu digo sim. Aí no caso foi o quê? Entrou 2 ônibus, foi um para Castanhinho e o outro para a comunidade do Tigre, né? Isso quer dizer, se a gente fosse lá atrás dele, olha aí isso e aquilo, ele não tem mudado no ônibus não. Porque assim, pra ele tanto faz, ele não é ele que anda, ele tá ali um pouco da ônibus ou alguma coisa. Aí se for atrás, ele tá andando de caminhão até hoje. Então acho que cada um também tem que ir atrás também e ajudar, porque só Castanhinho a gente também não ia adiantar, né? Porque Castanhinho, digamos que é o que puxar aqui mais é o Castanhinho, porque se o Castanhinho acho que a comunidade não tá andando tanto como não tá andando hoje. Que pena que nem todo mundo pensa assim, como você. É justamente. É porque assim, o Castanhinho também tem que se avaliar que o Castanhinho tem mais tempo de luta, né? De ser uma comunidade com mais tempo, as outras comunidades estão vindo depois. Então assim, é até meio natural que também o Castanhinho esteja mais à frente da luta mesmo, né? Mas isso eu acho que também está certo, não explica que todo mundo esteja ao máximo lutando. E eu acho que é o sentido de todo mundo, né? Todo mundo... terreno justamente para fazer aquilo. Depois de muito pedido, de muito ir lá, eu acho assim que a questão do interesse. Você vai lá, pede uma vez, fala, aí eles lhe dão uma desculpa. Quando você vai novamente, ele já tem outra desculpa, você não tem o que fazer. Você não pode chegar lá, vamos dizer assim, meter a mão e fazer por si só. Se fosse isso, era muito fácil. Como você depende de alguém, toda vez você vai lá e tem uma desculpa diferente. Ele sempre dá incrível, aquela, né? sempre dá aquela desculpa. Ah, não dá, porque é assim. Só quando isso acontecer e que não está previsto ser para quando, sempre é assim. Aí o que, é que a gente faz? Insiste. E chega um momento que cansa. Fora o tempo que ele lhe deixa esperando para poder lhe atender. Cansa muito. Eu acho que eles fazem isso só para as pessoas se cansarem e não ir mais atrás deles. Aí as pessoas vão cansar e não é mesmo? Não sei. Mas aí que tá, desistir pode ser justamente o que eles estão querendo, né? Eu posso só falar um pouco? Não, meu irmão, claro. Gente, Não, assim... todo mundo pode falar, né? Pelo amor de Deus, claro. Não, assim, eu faço parte do núcleo de comunicação da Comissão Estadual das Comunidades Quilombolas. E, assim, eu estou impressionado realmente com a fala de vocês, porque está muito na sintonia do que acontece na comissão. Assim. E, para mim, é um prazer, né? Eu já tenho falado, porque, assim, é algo que mostra que a juventude está sintonizada com o que está acontecendo. E quem está chegando, quem está indo para as reuniões, está repassando o que está acontecendo, né? E também tão ciente do seu maior problema, quer dizer, do nosso maior problema, né? Que é a questão da terra, assim. Que é não ter a terra para poder plantar, para poder criar um animal, poder fazer uma escola, poder construir uma área de lazer, qualquer coisa desse tipo, assim. E assim, esse processo da questão da lentidão, né? Isso se dá também em função de um decreto que ela estava querendo falar, né? Que é o decreto 4887, sim, que inclusive tem uma ação inconstitucional que é chamada de ADIM,
onde o partido do PFL entrou com ação para que extinguisse esse decreto, que é onde ele garante para as comunidades assim, que elas tenham o território para que elas possam trabalhar. Assim. E como esse território? Assim, geralmente ele falou, né? Não, lá todo mundo tem um espaço onde planta. Assim. Mas quando a gente se trata de território não é só simplesmente o espaço onde você está morando, então o espaço onde você tem a terra ali, né? Território é tudo aquilo que está, por exemplo, quando você vai ver o processo histórico da comunidade, é onde você pesca, é onde você caça, é onde você vai, a sua área de lazer dentro do território. Então, territorialidade é isso. E aí, por exemplo, se hoje a galera tem um terreno onde você tem um filho, e aí depois aquele filho teu vai ter que constituir família também, né? Será esse território, esse mesmo, dá para poder teus filhos, depois teus netos, assim, sobreviver nesse território, né? E a gente tem que pensar... Aí é onde vem o êxito, né? Exatamente, assim. E a gente tem que pensar nessa linha. E não é uma coisa fácil, assim, porque, como tu falou, se tiver várias ameaças. Lá em Conceição a gente tem várias pessoas que estão ameaçadas de morte. Assim, inclusive a juventude de lá, que é mais à frente do movimento, assim, são pessoas que estão a qualquer hora, pode levar um tiro na cabeça, alguma coisa desse tipo, assim. Só que não é por isso que a gente vai ter que se abater, não, assim. Infelizmente é um fator triste, mas a gente vai ter que se abater, assim. Vai ter que ir pra cima mesmo, fazer tipo que nem Castanho fez, juntar a galera, fazer um movimento e ir pra lá, assim. Tipo nem Conceição fez também, que a escola estava sem energia e pedia a prefeitura, pedia a CELP, nada, juntou 3 carros, colocou a galera em cima do carro, foi pra cima da CELP e fechou a avenida lá e fez um manifesto, assim. Essas são as ações que tem que acontecer mesmo. E não é porque tem uma ameaça, ou então, será que se a gente vai conseguir? Não. Os nossos ancestrais, quando eles estavam lutando para ter o que a gente tem hoje, que foi tomado por os outros, assim, será que eles desistiram por causa disso? Será que se eles tivessem desistido, a gente estava aqui com essa discussão? Sim, não estaria, né? Então a gente tem mais que estar fomentando mesmo isso aí, seja via rádio, via internet, via documentários, jornal, livros, seja o que for, né? Então, para que a gente possa estar a cada dia a gente está fortalecendo mais isso. E uma outra questão também que nem vocês falaram, assim, por que isso dificulta, assim? Porque realmente quem faz as leis no país são os deputados, são os vereadores, são os prefeitos, assim. Raramente a gente tem o poder de estar lá, né? E quando eles fazem essas leis, eles fazem deixando espaço para que eles não sejam prejudicados. Por exemplo, quem hoje é fazendeiro, geralmente se você observar, é um deputado, é um juiz, ou é um prefeito, é um senador, assim. E eles não vão aprovar uma lei onde essa lei diz que aquela fazenda que ele invadiu, então outras pessoas invadiram, ele comprou daquela outra pessoa depois, ele possa tá perdendo aquela lei, porque ele não vai perder somente a terra, assim, ele vai perder a influência política também que ele tem dentro do território. Por exemplo, se um vereador ele vai lá e faz, teu filho está doente, eu vou te dar um remédio. Então ele já vai, esse cara fez um favor para mim, eu vou ter que votar nele. Aí o cara antes não avalia qual a proposta, né, de trabalho que ele tem para a comunidade. Então, são essas coisas, eu não quero me alongar também para que vocês possam estar se expressando. Eu não era nem para estar fazendo isso. Diego, essa conversa, como é que tá, Diego? Tem espaço para brincar, Diego. Muito espaço para brincar, uma quadra, essas coisas assim. Lucinaldo quer falar uma coisa também. Pessoal, assim, vamos tentar ao máximo, todo mundo tá colocando, né? Essa luta, eu acho que o lema deveria ser insistir, persistir e nunca desistir. Então acho que isso é bem importante. Nunca desistir dos seus sonhos, dos seus objetivos e sempre correr atrás. Vocês acham que a terra é a maior dificuldade da luta quilombola hoje? O principal é a terra.
na realidade é. Porque é uma das formas de gerar renda, né? Exatamente. Porque se não tiver a terra, não pode plantar e pode comer. plantar? Não Pode comer essas coisas. Exatamente. É daí que vai surgir a alimentação, a renda para as famílias da comunidade. Aí não vai ter como sair. Até porque, assim, o que nós aqui plantamos, a gente vende aonde? Em Garanhuns, no comércio, em todos os lugares. Não é só a gente aqui, não. A gente sempre começa a fazer assim fora daqui. Né? Então é uma coisa que também a gente tem que ver que também eles precisam disso. A gente traz, mas a gente vende essas coisas, não serve para a comunidade. Também a gente tem que... até como forma de sobrevivência, para você vender e comprar outras coisas, então é isso também. É uma cadeia, um precisa do outro, né? É uma forma de cidadania. O ser humano ter como sobreviver. Ter o dinheiro para comer, para vestir, para um médico. Ficar nos postos de saúde. Marcar o exame para conseguir ele com 2 meses. Olha para ele quando consegue, né? Tem esse lado também. Pessoal, eu quero só fazer uma pergunta. Aproveitar que uma professora aqui também. Mas assim, ela não fica limitada, né? Essa professora também, que vocês, cada um tem sua realidade, né? Dentro de cada território, assim. Nas escolas, assim, dentro da própria comunidade, vocês trabalham isso na comunidade, quer dizer, as professoras, os professores trabalham assim, sobre a própria realidade da comunidade, esse problema da questão da terra. Como que se dá a educação assim também dentro da comunidade de vocês? Ou vocês só trabalham outras coisas, só que está no livro? Na realidade, assim, por a nossa escola ser no sítio, todo ano, dia 6, antes do dia 7, faz um projeto com antecedência para ser trabalhado, onde são chamadas autoridades, vem gente dos sítios vizinhos e justamente a gente trabalha isso, a comunidade, o passado, o presente e o que esperamos para o futuro. Como eram os negros, o porquê de ser negro, o orgulho, tudo. A gente sempre procura uma maneira de trabalhar e mostrar para as outras pessoas o que é e também a realidade da comunidade. E esse ano a gente lançou um projeto, Raízes Negras, vai ser trabalhado até o final do ano, depois do dia 7, para fechar o ano letivo. E a diretora da escola é justamente também a presidente da comunidade, isso ajuda muito. Uma coisa influencia a outra. Exatamente, junta, une. Até porque as pessoas são beneficiadas com essa escola não só o Angico. Temos mais de 6 comunidades que também são beneficiadas. Então, o Angico, digamos assim, é um conjunto de parceria com as outras. Apesar de só levar o nome Angico, não, mas tem várias pessoas que se unem em prol de um único objetivo. Acho que por isso a gente hoje tem o que tem. Inclusive, tem inimigos, mas assim, acho que a força e a superação da gente é muito importante. Tendo também, como você falou assim, essa coisa de resgate, como foi falado aqui, o candomblé lá tem uma certa distinção por parte das pessoas, mas que hoje, devido a esse trabalho que vem sendo desenvolvido, está se tornando uma coisa comum dentro da comunidade, está sendo comum já. Não é mais aquela coisa de se falar e todo mundo ficar espantado ou correr com medo, não é mais aquele bicho. Na nossa comunidade, assim, até não estou lembrando agora o ano da lei, nem o número, se eu não me engano, é 10.639. Até então, o negro era esquecido, ou seja, toda a história do negro, porque temos que ver que o negro não só passou a existir a partir do momento que ele chegou aqui no Brasil, nem o negro se fez escravo porque ele quis. Então, ele tem toda uma história lá atrás, desde a África, né? Então temos que repassar essa história desde lá, como é que foi essa história todinha, até chegar aqui no Brasil. E a questão é a seguinte, para que isso acontecesse, para que o negro seja reconhecido como ser humano, que eu acho que não tem raça negro-branco, que deve ser visto é o ser humano como um todo, precisou ser implantada essa lei. Infelizmente, acho que está quase 5 anos atrás, não me recordo agora, e até então isso não está sendo trabalhado nas escolas. Mesmo com essa lei, o governo sancionou essa lei, e não porque quis, porque é bonzinho, porque foi a partir do movimento negro, que lutou por isso até em Pernambuco, com o ex-ministro da Saúde, Humberto Costa, que
participou junto com o movimento, principalmente das mulheres lá do Recife. E teve também, assim, uma influência da Conferência Nacional da ONU de Durban, se eu não me engano, quando o Brasil participou, e foi lá que o ministro naquela época, foi o ministro da Justiça, não me recordo o nome também, naquele momento ele admitiu que no Brasil nós tínhamos discriminação racial, e então a partir daí o movimento pressionou, e foi quando o presidente atual, que foi Lula, que sancionou essa lei, para que fosse trabalhada a história afrodescendente nas escolas, particular, municipal, estado, todas as escolas. E até agora, pouca coisa foi feita. Até mesmo as pessoas que trabalham na comunidade quilombola, como eu, pouco tenho feito, na realidade, para botar isso para funcionar. Esse ano veio o estudo da BCC de Pernambuco e eu participei de algumas reuniões e foi quando a Secretaria Municipal de Educação de Garanhuns, que ela também participou de algumas reuniões, começou a trabalhar isso e nós estamos participando, vamos participar mensalmente de uma reunião, os educadores das comunidades quilombolas, para fazer um projeto político-pedagógico nas escolas, visando essa questão da realidade da comunidade quilombola, para ser trabalhado, para ser resgatado toda uma história que vem aí de trás. Tentar realmente fazer com que as pessoas resgatem suas raízes e se orgulhem. A capacitação envolveu esse assunto. Foi? Foi. Pessoas da comunidade, esses professores não são da comunidade, mas devido à própria diretora e algumas pessoas que participam, foi repassado algumas coisas para eles e na escola é extracurricular, não é trabalhar em sala, é por períodos. Então, não é nem os professores que trabalham, são as próprias pessoas da comunidade que repassam para os alunos os seus conhecimentos. E, em geral, são os mais idosos que fazem isso. Então, não é assim, a gente não procurou diretamente o apoio da prefeitura, foi nosso mesmo, para conscientizar todo mundo do que é ser negro. Ter o orgulho de ser negro, porque a verdade tem que ser dita. Muita gente tem vergonha de dizer que é negro. É justamente por isso que esse trabalho tem que ser vivenciado nas salas de aula. Por quê? Porque a maioria dos professores trabalham por etapa. Isso é uma pincelada, como o professor falou pra gente que falando assim sobre negros, sobre africanos e tal, tá praticamente no final do livro, né? Quando eles vão começar a trabalhar sobre O isso, continente africano já está tá no final, né? Porque não dá tempo. Então, muita gente segue o conteúdo do livro, quando poderia ser passado, chegar lá. E até porque a história da África também não só pode ser trabalhada em história, né? Tem a arte, pode ser trabalhada na geografia e tudo mais. Então, justamente, como eu já falei, envolvido o trabalho das pessoas da comunidade, uns resgatam história, devido a alguns professores que têm um certo conhecimento maior, eles repassam o conhecimento de uma forma diferente, não histórico, mas o prático e, digamos assim, o que existe no mundo, mundial. Então, a gente tentou fazer isso, está tentando, inclusive, nunca é fácil, mas está tentando. Agora também, se cada um se conscientizar e não quiser fazer por si, não tiver um começo, ficar esperando por alguém lá de fora, nunca vai acontecer, nunca vai chegar. Eu acho assim que por isso que cada um deve fazer a sua parte. É muito pequeno, é inotável às vezes, mas se você for começando aos pouquinhos, quando você for ver, ó, já tem acontecido uma coisa enorme, um avanço enorme. Isso, honestamente, se for esperar para a Secretaria de Educação, para o município, você nunca vai sair do lugar. Nunca. Vai resgatar, porque na sua comunidade, o que foi feito, os negros em geral, você nunca vai conseguir, porque ninguém nunca vai valorizar. Valoriza superficialmente, mas buscar a fundo não. Alguém mais quer colocar assim, alguma experiência na sua comunidade em relação à educação sobre a África, cumprimento da lei, né? Porque a questão hoje em dia é que não é nem mais opção, assim, ninguém tem que querer, não. A lei... Os parâmetros curriculares, né? Isso é feito a nível nacional também, assim, que trabalha essa questão da africanidade e da diversidade também, diversidade cultural. Diego, tem aula de história aqui nessa escola? Tem aula de história? E já passou alguma coisa sobre história da África? Já passou? Bom dia. Bom dia. Tudo bem? Distrito de Garanhuns.
O nome? Juscelino Ferreira Nascimento. Eu sou de Timbó também. Timbó também? Meu nome é Leonardo Clequinda. Vou apresentar um amigo meu, Cléber, não sei se vocês conhecem. Há dificuldade nisso? Tem alguém que tenha preconceito? Como é que vocês veem isso aí? Lá na comunidade da gente, existem pessoas que têm preconceito com si mesmo. É? Não se identificam como pessoas negras. E foi uma senhora que contou que quando vai falar sobre o passado, ela falou que preconceito com si mesmo é porque assim, alguns falam que quem é que gosta de lembrar do que é ruim? Quem é que gosta de lembrar do que sofreu? Ou do que pouco que foi repassado, como por exemplo, quando ia falar, recebia uma bolacha, uma tapa na mão. Como é que chama esse trem mesmo? Isso! E a maneira como as mulheres eram tratadas, e a forma muito precária como era vivida, não tinha o que comer, não tinha o que vestir, era tratado como porcos. Aí realmente assim, para as pessoas se identificarem com o que era, assim, na realidade ninguém gosta, né, do que é ruim, por isso que as pessoas falam assim, não é um certo preconceito, é uma forma de esquecer o que é ruim. Aí com isso é como se colocasse uma cortina. Por exemplo, você fala, você é uma pessoa negra e vai falar de tudo que aconteceu, porque nós sabemos que realmente é tratado como cachorros mesmo, é uma situação muito precária. Aí foi no encontro que a gente teve, aí a senhora ficou contando essa história e eu achei ela bem interessante, assim, ela ficou contando o porquê dos quilombolas colocasse uma parede assim. Você gosta de lembrar do que é ruim? Porque nós não vivemos, não é isso? Mas se a gente pegar um livro e for folhear assim, você desiste até de ler. Porque você só vê miséria, só vê coisa ruim, você até chora assim, você diz, não, eu não acredito que meus parentes, meu tata, passaram por isso. Mas justamente é daí que vem a força para você lutar hoje para conseguir o que quer. Tudo bem, você sofreu demais. Mas aquele sofrimento foi uma maneira de aprendizado para você não desistir e lutar com o que é hoje. Sim, mas é uma das formas que as pessoas que não gostam de falar em tendência, elas usam como desculpa. Exatamente, entendeu isso agora? Mas é justamente aquela maneira de não se reconhecer. Tem muita gente que não quer admitir que é negro, então o que é? Moreno. Lá com relação aos projetos que chegaram, com alguns benefícios, todo mundo vai ser chamado de quilombola. Porque lá há muitos adjacentes lá. E agora passou a ser estrela 2, estrela 3, estrela 4, Nós ficamos impressionados quando pegamos uma correspondência que tá. Mas aqui não é sítio tal. E não sabe para quilombola, porque antes o pessoal quando olhava assim pra gente era aquele preconceito terrível, né? Mas agora, porque assim, aí tem um lá que é Mãe d'Água, estrela não sei o quê. Estrela não sei da onde, estrela 1 no caso somos nós, né? E as demais assim foi adotada, assim, com 2, com 3, ficou impressionado, assim, não há, assim, mas não há tanto preconceito mais. Sim. Justamente por a luta de vocês, eles se esmeraram, por isso que criaram a estrela 1, lá também tem, hoje com 1 e hoje com 2. Lá também é assim, uma coisa assim, a última que eu peguei. Tá vendo? Se vocês não tivessem lutado, vê se tinha estrela 1, estrela 2, estrela 3, tá vendo? Tinha parado por aí. Realmente. Controlou. Entendeu? E você tem que sempre buscar conhecer a sua história. Entendeu? Sempre tentar voltar ao tempo o mais que você puder. Para conhecer a realidade. Como foi, como é ser quilombola mesmo. Como foi, como é.
lá. Sim, os idosos. Hoje, ainda lá, não, assim, tem pessoas que não conhecem ainda realmente a história, sabe? Porque lá é assim, a comunidade é vizinha à comunidade quilombola do Imbé, sabe? Aí foi uma comunidade que foi gerada através da comunidade do Imbé, entendeu? Teve uma divisão, porque antes era do Imbé, certo? Só que aí teve algumas famílias que vieram para outro território, aí formou 2 comunidades. Acho que ela todos. Não tem vergonha do que é. Não digo nada. Até porque não tem por que ter É, vergonha, não tem né? por que ter Porque vergonha. toda a riqueza que temos aqui no nosso país foi construída, foi com todo esforço, com todo o trabalho dos negros. Né? Não tem por que ter vergonha da história. Eu acho que essas pessoas que têm vergonha é exatamente por isso, porque só conhecem aquela história ruim, como estava dizendo, a história feia. Não conhece o lado bonito, a contribuição dos negros, a construção de tudo isso que nós temos aqui no nosso país. Eu lembrei agora. Eu escutei uma palestra de um professor no colégio. Aí ele disse assim, eu quero que todo mundo pare. E pense, escravidão. O que é que você lembra? Agora, levante a mão. Quem pensou em negro? Maioria. Todo mundo. Porque para muitos, quando falam em escravidão, viu o quê? Negro, mas na realidade não só foi o negro que foi escravo. Entendeu? Não só foi o negro. Os espanhóis também foram escravos. E ele diz assim, isso é um tipo de preconceito. Às vezes a pessoa diz, eu não tenho preconceito. Eu não tenho. Interessante que eu mas assisti um filme de escravos. O preconceito é o quê? Uma falta de conhecimento. Qualquer pessoa chegar lá e perguntar o que é para você ser quilombola, logicamente não será a mesma resposta, mas todos vão ter o seu lado do porquê ser. Eu acredito que a primeira coisa para mim, o que é ser quilombola é o quê? É ter orgulho de ser negro e o principal, orgulho da força que todos os negros representam. Querendo ou não, foi um povo de muita garra, de muita luta. Isso me orgulha muito. É o meu maior orgulho hoje. É saber que eles lutaram no passado, lutaram no hoje e continuam lutando no futuro. Então é um povo que nunca desiste. Nunca deixa nada por a metade. Se tem uma pedra no caminho, ele ultrapassa sempre. Então isso é o que eu sinto orgulho de ser negro. Inclusive uma coisa bem que tem a nossa comunidade, vamos dizer assim, nós são mistos, não é, vamos dizer, negro, é uma mistura. Negro com índio, com branco. Se você chegar lá na comunidade, você não vai achar todo mundo negro não. É uma realidade que eu acho que é em toda a comunidade. Por isso que algumas pessoas sentem essa dificuldade de se admitirem negros. Eu acho que também vem por aí. A mãe que é índia, aí tem o pai que é negro ou branco. Então, aí por aí começa, é uma mistura. Não é negro, digamos assim, como as pessoas gostam de falar. São mestiços, é uma mistura. Lá na minha também é assim, branco com negro com branco. Sai. Inclusive, assim, numa família tem os mais clarinhos, outros mais escuros. Um do cabelo diferente do outro. Nunca é igual. Um fato real, nós enfrentamos na nossa família foi porque eu tive um irmão eu tenho um irmão, aliás, que ele é moreno, um negro, né? E o pessoal ficava colocando, porque criança, né? Criança não entende as coisas, colocar na cabeça dele. Ah, mas por que tu és preto? Se tua irmã é branca, teu pai é branco. E ele começou a ter preconceito de mãe. Ele olhava assim e dizia, não, eu não quero passear com você, porque você é negro, você tem os lábios roxos. E começou. E foi difícil a gente fazer ele entender, mas ele queria, porque ele queria ter cor de leite. Ele nem era nem branco, ele dizia que era leite. Aí o tempo foi se passando até que ele se aceitou. Mas foi duro o processo. Quando chegou lá e foram olhar pra mim, a raiz da descendência da minha avó, não, começou pela minha mãe, né? Aí da minha mãe passaram pra minha avó, tal, porque na realidade meu pai não é de lá.
E a maioria dos casais lá casa primo com primo. E sempre sai, aí fica uma pessoa diferente, assim, algumas pessoas como, são poucas assim como eu e Vânia que tem. Aí as pessoas ficam sempre naquela coisa, né? Por quê? E a grande maioria, eu já ouvi uma pessoa que chegou assim pra mim e falou mesmo assim: oxe, eu tenho nojo de quem é branco. Eu olhei assim pra... A questão da discriminação não é só do preto, né? Exatamente. Discrimina se é branco demais, discrimina porque é preto, discrimina porque é é magro, branco, discrimina porque porque é é gordo. gordo. Eu acho que é até uma questão social também. Discriminação de todo jeito. Porque Bom, acho que ser quilombola não é ser só negro. É ter atitude, porque eu não sou negro, mas eu me considero quilombola, porque meus ancestrais são todos quilombolas. E eu acho que a força quilombola vem da antiguidade e eu acho que a gente somos o futuro quilombolas que vai demonstrar tudo aquilo que nossos ancestrais passaram. Ou seja, porque a pessoa vai se acomodando. Naquela época era tudo mais difícil e tal. E hoje a gente se acomoda, não quer ser quilombola, outros não querem ser negro porque as condições estão assim, mais favoráveis. Eu acho que ser quilombola é ter atitude e se mostrar comum, mas não só ser negro. E é isso, eu acho que quilombola. Quilombola não só é cor, quilombola acho que é consciência. Eu acho que isso resume todo mundo falou aqui. Com certeza. E a gente sabe que a luta não é só a luta de... A luta já foi a luta de faca e de foice e de guerra, né? Que é o que dá o nome. O quilombola em si é um nome que ele tipo, acho que coroa o povo, né? Porque o quilombola é o povo guerreiro maior, assim, o povo que mais resistiu foi o povo quilombola. Os grandes heróis desse país, né? O Zumbi não teve presente em nenhum relato histórico. Quando estava presente era um relato discriminatório, colocando como criminoso, como vilão da história. E Zumbi é hoje um herói. E eu acho que é dos maiores heróis, né? Porque conseguiu reverter a história, né? Conseguiu reverter a história. Então, quantos outros quilombolas será que não houve, que lutaram, né? A gente tem exemplos inúmeros, né, de focos de luta quilombola no interior, no litoral mesmo daqui de Pernambuco. E quantos quilombolas não puderam ficar na história porque não deixaram registrar, né? Então, eu acho que é isso mesmo aí. Vocês estão com uma palavra muito boa. Ela me falou agora que está feliz de ver a juventude articulada, né, das ideias e tal. E é isso mesmo, assim, porque a consciência é o que faz a diferença de ter uma atitude quilombola mesmo. E vocês, pelo que eu estou vendo, estão realmente preparados para a luta. Agora, passando para o nosso assunto mais propriamente, está até estranho, né? Poxa, gente, que oficina é essa de ter cada um uma origem diferente, que vem de um lugar diferente, que não é tão longe, né? Todo mundo aqui é do Agreste, né? Meridional aqui do estado de Pernambuco. Então, assim, agora a gente vai ser um grupo, né? De hoje até sexta-feira, até sábado, se possível, depois de sábado, né? É bom que a gente continue para todo sempre, agora um grupo, né? Isso vai significar que a gente vai tá junto para discutir as coisas, né? Que a gente vai estar unido, um ajudando o outro, né? Não tem qualquer espécie de toda liberdade, certo? Para falar o que quiserem, intervir, interromper, perguntar, dar ideias, como deu a ideia, o Vânia agora de botar as fotos aqui, que eu achei uma ideia massa, né? E assim, as contribuições de todo mundo aqui falando, então vamos continuar assim, sendo um grupo, porque o aprendizado não é eu e o Davi que vai chegar para trazer nenhum aprendizado. Eu por saber alguma coisa mais de vídeo, ele também por saber alguma coisa de vídeo e saber alguma coisa também sobre o movimento quilombola, Vânia ser professora, alguém mais ser professor, não tem essa, né? Porque o conhecimento da agricultura é um conhecimento que a gente não tem, eu mesmo não tenho e aprendo muito assim. Então, o aprendizado é isso, né? É troca. É troca, né? A gente está podendo trocar as coisas o máximo possível. E aí, a gente quer colocar aqui para vocês a possibilidade do uso do audiovisual, né? A gente sabe que existem várias formas de se expressar, né? Tá todo mundo escrevendo, já uma forma de expressar, falando uma forma de expressar, vestir uma forma de expressar, né? Dançar. O pessoal aí do grupo de Afoxé, não é isso que tem aqui? Não. Afoxé é maculelê, um pouco. É o bicho dela. Pessoal aí, multi-artista, então, né? Dança de tudo. É uma expressão.
E a gente queria assim, ouvir agora, a gente só faz, né, bota a pergunta, né, bom isso, né? A pessoa vem aqui para ouvir, mas por eu que gosta de televisão, Lucinaldo aí, o pessoal do Fidelão também, que tem falado mais aí, vamos continuar falando. O que você acha do vídeo? O pessoal que fez parte da oficina do ano passado pode dar um tempinho para responder, né? Porque a gente já discutiu isso muito no ano passado. Mas o que você acha do vídeo? O vídeo é um instrumento de luta? Até porque muitos documentários foram, até apesar de ele fez um documentário ali, eu achei muito interessante porque mostrou assim, mostra a região. Aqui a gente, aprendendo audiovisual, a gente pode fazer um vídeo assim para mostrar a cultura, assim, eu não moro no Castanho, né, mas é o lugar que mais... Que é assim, que usa mais esse lado da cultura assim, dança. A comunidade que eu moro lá está começando agora, esse negócio de cultura. Mas eu acho muito interessante, porque a pessoa, sei lá, passa para alguém, às vezes a pessoa nem conhece. Que estava falando que tem pessoas em Garanhuns que não conhecem Castanho. E tem placas, eu vejo nas ruas tem placa lá, Castanho, mas se você chegar numa pessoa e perguntar onde fica o Castanho, eu acho que ninguém vai saber dizer. Então eu acho que um vídeo gravando assim, o Castanho, gravando a região daqui, levando assim para alguma reunião, que nem tem várias pessoas que participam de reunião direta aí, eu acho que seria muito interessante para divulgar assim. É como ele falou, é uma forma de divulgação e até conhecimento para outras pessoas. Começar a conhecer a cultura afro-brasileira, as comunidades quilombolas e apagar da memória aquele pensamento racista, aquele pensamento preconceituoso, tirar da cabeça. É uma forma de comunicação e interação entre as outras pessoas. Pode haver até mesmo um intercâmbio de conhecimentos e assim várias outras coisas, vários outros estilos. O vídeo, assim, nossa, está registrando, né, coisas belas que tem na comunidade e entre outras coisas também. É uma ótima forma de trabalhar e registrar, né? É também uma forma de divulgar a comunidade, mostrar os problemas, o que está sendo feito de bom. E através do vídeo, às vezes você não tem a oportunidade de ver algum lugar, de conhecer um lugar, e através do vídeo você tem essa oportunidade. Então é legal por isso. Tem que dar essa oportunidade a você. Porque hoje em dia está muito avançado, né? A pessoa coloca na internet. E até mesmo no celular você pode registrar uma coisa que Que hoje em dia é muito usado, né? foi, eu também vi. Aí foi lá no programa, mostrou, né? Eu acho que foi bem interessante, porque se não fosse, se ele não tivesse filmado, né? Como é que eu... Ele aproveitou e registrou. Eu acho que a internet hoje influencia muito isso. Não só o Garanhuns pode ficar conhecendo Castanho, mas o Brasil inteiro, quem sabe aí o mundo. Não só o Castanho, mas também as outras comunidades também. Com certeza. O vídeo é importante para filmagem, né? Registrar fatos, acidentes, porque se não existisse vídeo, como era que você ia passar na televisão? Você passa na televisão, registra fatos. Por exemplo, você vai numa caverna, eu quero mostrar aquela cultura ali, como é que eu vou mostrar? Através de fotos e vídeos. Por isso que eu acho que o vídeo é importante por isso. É uma forma de você ir, de você viajar sem sair do campo. É também a forma de você mostrar seu conhecimento para outras pessoas. Você vai lá, filma e passa para outras pessoas. Como nossa pintura, eu nunca tinha visto uma árvore daquela. Nunca vão ter condições de assim, viajar para Paris, mas pelo menos através do vídeo vão estar conhecendo, né? Quem sabe até tem uma cultura
de outro país que a pessoa quer fazer, sei lá, quer praticar algum esporte. Que nem no caso do basquete, né? O basquete não é um esporte brasileiro, não considero um esporte brasileiro, mas muitas pessoas praticam. No caso do vídeo aí, foi que divulgou, sei lá. Também tá certo que tem que ter a influência de algumas pessoas para que isso aconteça, mas o vídeo influencia muito a pessoa ter, assim, querer alguma coisa. Às vezes a pessoa está indecisa assim no mercado de trabalho, não sabe o que fazer, não sabe com o que quer trabalhar. Às vezes um vídeo influencia muito. A pessoa vê o vídeo de mecânico, quer ser mecânico, vou lutar para isso. Gostar da